Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar. Quer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal. E para você ser membro, o link também está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tipo de isca, né, uma característica de isca, que são iscas high float, tá? São iscas de flutuação muito rápida, tá? Às vezes a gente classificava elas como flutuação extra rápida, né? Então, entender um pouquinho o que são essas iscas high float, aonde que a gente normalmente aplica, eventualmente como a gente dá uma facilitada na isca, né, para ela ficar um pouquinho mais flutuante e algumas outras coisinhas aí para explicar para vocês. Bom, iscas high float são iscas de alta flutuação, né? Então são iscas que flutuam muito rápido. Você tem diversas iscas, a gente não tem muito presente em variedades e muitos números de iscas high float no global, né, no mundo todo, mas existem algumas que são bem conhecidas, como a Tobica HF, né, high float, e algumas outras high float que são voltadas para os peixes maiores e para mar, tá? Mas a gente tem alguns outros exemplos de iscas que têm uma flutuação bem rápida, que chegam a ser high float, e algumas iscas que são quase high float, né? Não existe uma padronização do que é high float, mas são iscas que sobem muito rápido. Então, na hora que você vai fazer o trabalho, ela trabalhou, ela sobe, ela retorna para a superfície muito rápida, graças a essa alta flutuação. Normalmente são iscas que têm um pouco mais de volume, né? Por quê? Porque primeiro a gente precisa entender o que dá a flutuação de uma isca. O que dá a flutuação de uma isca? É o tamanho? É a largura? É o peso? É tudo isso junto, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma isquinha. Ó, vamos pegar essa aqui, ó. Uma Borá Plus do Nakamura, essa daqui, tá? É aquela que tem a cabecinha que não tem contrapeso dentro. O que vai dar a flutuabilidade dessa isca? Vai ser comprimento, vai ser altura, vai ser largura, vai ser o peso dela. Então, o que a gente pode traduzir, né? E de uma forma muito fácil, usando a própria física, né? Sobre isso. É a densidade total de uma isca. Ou seja, volume versus peso, tá? E daí vai dar a densidade da isca. Quanto mais densa ela for, mais ela vai afundar ou mais rapidamente ela vai afundar. Quanto menos densa ela for, em relação à água, ela vai flutuar mais rápido, tá? Então, isso é muito fácil de a gente entender, né? Faça, por exemplo, ó, tire as garatéas de uma isca. Ela não vai trabalhar a mesma coisa, mas ela vai subir muito mais rápido, ela vai flutuar muito mais rápido, vai perder equilíbrio e tudo mais. É só para entender o que é isso, né? Ou pegue um pedacinho de isopor, né, e um pedacinho de madeira, uma madeira, não seja uma madeira balsa, por exemplo, né? Corta eles do mesmo tamanho, tá? E afunda eles. Uma vai ter uma flutuabilidade muito diferente da outra, principalmente se você escolher uma madeira que seja de uma densidade média, tá? Então ela vai tender a ou subir devagar ou afundar, né? Então isso mantendo o mesmo shape, mantendo o mesmo formato, né? Então isso vai dar o volume. Então, normalmente, iscas, para ter flutuabilidade, ela tem que ter
elas têm que ser leves em relação ao seu volume, tá? Isso vai dar uma densidade mais baixa. Por exemplo, você pega a própria Borá, deixa eu ver se tem uma Borá Plus aqui, mas acho que nessa caixa aqui que eu separei para gravar uma outra coisa hoje, eu acho que eu não tenho uma Borá normal. Realmente eu não tenho uma Borá normal aqui para servir de exemplo. Mas o que acontece? Por exemplo, essa isca aqui, ela tem a Borá 7,5, ela tem 6 gramas. Essa é a Borá Plus. A Borá normal ela é mais pesada, então ela vai ter uma subida um pouco mais diferente, tá? Essa daqui vai ser uma subida mais rápida do que a Borá normal. O equilíbrio também vai ser diferente nesse caso específico, tá? Para que a gente usa algumas iscas high float? Normalmente são iscas que ou vão ser sticks rápidos ou que vão ser meia águas que a gente vai usar muito nos trabalhos tipo chamadinha, tá? Que a gente vai usar essa flutuação, né, rápida dela para que isso chame a atenção do peixe, tá? Então, basicamente, nas meia água high float, a gente vai usar elas para trabalhos parecidos ou especificamente na chamadinha. Eu utilizo na chamadinha. E eu não sou, tá? Não era, até um tempo atrás, até uma pescaria que eu fiz 2 semanas atrás com o Tsujita, eu não era muito mais fã de iscas de meia água float e high float, tá? Todo mundo sabe aqui a minha posição, eu sempre começo com stick e se eu vou afundar, eu vou para uma meia água suspende, tá? Normalmente é isso que eu faço. Porém, em uma água um pouco mais crespa, né? Onde o stick já não trabalha tão bem, ele não se apresenta tão bem e não tem aquele diferencial de fazer aquele barulho e mostrar aquele trabalho, porque a água já está mais crespinha, já tem um ventinho, já tem uma ondulaçãozinha que ela não vai se destacar tanto, né? Aquele trabalho de stick. Aí algumas iscas float, high float, principalmente as high float, vão permitir que a gente possa fazer o trabalho de chamada satisfatoriamente e afundar essa isca também. Então agora para o inverno é uma baita de uma opção e também para o verão, para quem não quer ficar trocando muito de isca, para quem quer começar a trabalhar na chamadinha, tá? Na catimbadinha e tem dificuldade de fazer, de trabalhar stick, as meia água high float podem te ajudar muito e com certeza vão te ajudar muito, além de te dar a possibilidade de poder afundar ela, né, e segurar ela um pouco mais embaixo, né, através de toques de ponta de vara, né? Então você trabalha lá chamadinha, chamadinha, chamadinha. Aí você quer segurar ela mais para baixo, você mantém os trabalhos de toque, que você vai ver que ela se mantém na subsuperfície ou se afundar um pouquinho mais na meia água, tá? Isso dá uma baita de uma versatilidade, né? Para não ter que ficar trocando muito de isca, para quem quer fazer esse tipo de trabalho. E aí, Chibu, você falou alguma coisa de como eventualmente você dar uma aliviada nas iscas que você já tem, para tentá-las, deixá-las mais float, né? Mais flutuantes, eventualmente uma isca float normal, de repente ela chegue perto de uma high float. E aí o artifício, pessoal, é substituição de garateias, tá? Substituição de garateias por garateias mais leves, tá? Eventualmente menores, eventualmente de material mais leve, com qualidade, vamos dizer assim, uma qualidade de design e material um pouco superior, que você vai conseguir entregar no mesmo tamanho de garateia ou numa garateia talvez um pouco menor, menos peso e a mesma resistência ou mais, tá? Normalmente isso vai gerar um custo, porque você vai ter que substituir garateia. Lembrando que importante na substituição de garateias, quando você vai modificar uma isca,
eu acho você pegar essas garateias originais, por exemplo, vou tirar essas daqui, arranco elas, coloco elas num saquinho ou coloco elas numa fita crepe e escrevo aqui, ó, garateias da Borá Plus 7,5. Para que depois eu possa retornar essa isca na sua característica original, tá? Isso para depois você não ficar sem referência e você não conseguir voltar ao trabalho que você queria nessa mesma isca, ok? Ou também, né, no caso lá o Tsujita fez isso com a Trouble, né, a Trouble SR, que ele chama de Trouble SR, da Jacal, ele substituiu por anzóis inline, né? Então, quando você substitui uma garateia que tem 3 pontas por um anzol inline, tem uma ponta só, a tendência é você reduzir bastante o peso das garateias e nisso você trazer mais flutuabilidade, né? Mais flutuação na isca, tá? Vocês já sabem também a minha opinião sobre anzol inline. Eu acho que garateia pega muito mais, tá? Porque a garateia você tem as ancoragens secundárias, que a gente chama. Às vezes você tem 2 pontos de ancoragem né, de fisga, de pega, numa mesma garateia. Às vezes você tem mais uma outro ponto que acaba pegando por fora e tal. Então, na minha modesta opinião, as garateias são mais pegadeiras, porque tem mais pontas, né, pessoal, do que o anzol inline. Mas se você precisa de fazer uma substituição para deixar ela high float ou para deixar ela mais rápida de subida, uma isca, é uma opção, né? Você ter o uso dos anzóis inline, tá? Quem quiser ter mais opinião minha sobre o anzol inline, coloca aí Shibu de anzol inline, que vai aparecer aí as minhas considerações sobre essa questão, que não são as questões desse vídeo em si, tá? Então é isso aí, pessoal. Iscas high float podem te ajudar bastante agora no inverno. Pode te ajudar, você que está começando, a começar a usar um trabalhinho um pouquinho mais catimbado, um pouquinho mais com mais opções de trabalho, né? Como a chamadinha. Eu acho que todo mundo tem que aprender a fazer chamadinha. Ah, mas eu pesco tucunaré e não uso muito chamadinha. Você não usa normalmente muita chamadinha. Num dia difícil, chamadinha pode fazer a diferença, tá? E a gente tem vários relatos de gente aqui do Sudeste que acabaram fazendo boas pescarias de tucunaré usando chamadinha, tá? Então isso acho que pode ser mais uma ferramenta, mais uma carta no seu leque de opções de trabalho que pode te ajudar muito. Beleza? Um abraço, até a próxima.